tópico 2, nós vamos pensar um pouco quais são as correntes de pensamento filosófico que influenciaram os estudos de Durkheim. E foram essas 3 correntes que estão aí na tela: o positivismo, o funcionalismo e o organicismo. Vamos então compreender o que são cada uma delas. Positivismo. Assim como a física estabeleceu as leis da mecânica, a ciência social deveria estabelecer as leis de funcionamento do mundo social. Então, o positivismo, que é aquela ciência lá de Comte, de Auguste Comte, que nós estudamos na aula 1, ela deveria ter essa perspectiva de trazer essas leis de funcionamento do mundo social. Se vocês ainda não assistiram a primeira aula, eu peço que vocês voltem e vejam um pouco da aula lá, no tópico que nós vamos falar de positivismo, que é o tópico 4 ou 3 da aula, que vocês podem conseguir entender um pouco melhor sobre o positivismo, sobre a perspectiva de Comte sobre o positivismo, de como que ele acreditava que a sociologia, essa física social, poderia estabelecer essas regras e normas para a sociedade, assim como a física fez na mecânica. Então, o que é organicismo? Organicismo e sociologia quer dizer que existe uma doutrina que assimila a sociedade aos seres vivos e tende a aplicar os fatos sociais a leis e teorias biológicas. O que isso quer dizer? Que Durkheim percebia a sociedade como um corpo social, com ciclos, como um ecossistema, com interdependência, né? E aí, a partir dessa perspectiva, ele foi formulando alguns pensamentos. Então, ele bebe um pouco do que a gente chama de darwinismo social, da evolução das sociedades, como as sociedades foram evoluindo, né? E vai trazer uma hierarquia entre as sociedades, que hoje em dia nós também não trabalhamos mais nas ciências sociais com essa hierarquia. Mas o Durkheim ele vai trabalhar nessa perspectiva inicialmente. E o funcionalismo, que é uma escola teórica dentro da sociologia, em que suas investigações buscam explicar as instituições sociais e culturais a partir de sua função social, ou seja, contribuir para a manutenção da ordem social. Então, como o Durkheim ele tinha muito a perspectiva de que o sociólogo seria um tipo de médico do social, então ele queria entender as funções das relações sociais, da sociedade, de como a sociedade influencia o indivíduo e se coloca diante do indivíduo como uma força coercitiva e como o indivíduo absorve isso para a sua vida e aplica nas suas relações sociais. Então, ao entender e padronizar e criar regras para esse funcionamento da sociedade, Durkheim acreditava que quando a sociedade estivesse passando por problemas, o sociólogo poderia intervir e consertar a sociedade, né? Trazer ordem, ordenamento para a sociedade. Então, dentro da sociologia, o funcionalismo ele vem nessa perspectiva trazer uma ideia de que há uma função para tudo que se faz na sociedade. E se há uma função, quando essa função é negada, não acontece, deve-se o sociólogo intervir e fazer com que essa função volte para a sua ordem original. Então, até aqui, o que a gente viu é quais são esses pensamentos, essas correntes filosóficas que vão influenciar Durkheim. Vamos seguir, então, para o próximo tópico para entender como Durkheim aplicou isso de fato.